Estou muito feliz de estar aqui com vocês agora pela manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, com cada família, cada ministério. Feliz em rever todos. Apóstolo Valdir, Apóstolo Igor, estivemos juntos ali no México, né? Pastor César, Apóstolo Mário, o Davis, que eu estou conhecendo hoje. Ali já vi o Apóstolo César, o profeta Vitor Hugo e tantos outros amigos que eu não vou lembrar o nome de todos, mas que Deus abençoe cada um de vocês. Queria pedir, por favor, para você colocar a mão no seu coração, eu quero orar. Espírito Santo, nessa manhã, nós submetemos toda a inteligência humana à sabedoria infinita de Cristo. Que Tu tenhas o controle total e absoluto dos próximos minutos. Fala conosco aquilo, Senhor, que está programado diante do trono, aquilo que está sendo falado, conversado diante do trono nessa manhã. Compartilha com a igreja, compartilha com os Teus servos, compartilha com aqueles, Senhor, que formam a opinião do Teu povo. Senhor, nós queremos estar debaixo da Tua poderosa mão, nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, porque no devido tempo Tu irás nos exaltar. Muito obrigado, Senhor. Abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 4. Eu vou direto ao assunto, porque como o apóstolo Valdir pregou, falei para ele assim, o amado recebeu o dom da fala hoje, né? Foi direto. Daí isso acontece quando eu vou pregar. Na sua pregação eu quero dar os anúncios antes, da próxima. Vou chegar com a minha listinha de anúncio, vai ser uma maravilha. Estou muito feliz também que hoje eu estou acompanhado com parte da minha equipe, está o Ronaldo aí, o César, e que Deus abençoe a vida deles. Deus colocou uma palavra no meu coração ontem à noite para compartilhar com vocês hoje. O que o apóstolo Valdir começou a falar tem uma relevância profunda, porque nós vivemos um tempo que nem sequer a gente consegue identificar o que está acontecendo na igreja hoje, do mundo, mas principalmente do Brasil. A gente não consegue nem entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos muito parecidos com os fariseus que pediam um sinal a Deus. Vocês não sabem identificar nem quando vai chover, vai querer pedir sinal profético. Vocês não estão sabendo nem das coisas naturais, como é que eu vou poder revelar as espirituais? Vocês estão longe de tudo aquilo do básico dos básicos que vocês precisam para ter um nível de crescimento espiritual, emocional, financeiro, material, ministerial. Vocês estão longe, então está muito difícil conversar. Você sabe que Deus tem me dado a oportunidade de conversar com muita gente influente no Brasil e no mundo, desde pessoas de alto governo até milionários e até bilionários da sociedade. E uma coisa muito difícil quando você senta para conversar com um bilionário, por exemplo, é que você não tem assunto com ele. Eu percebi isso recentemente, quando eu fui almoçar com um. Eu falei, meu Deus, o que eu vou conversar com esse homem? Que qualquer coisa que eu fale não vai ser interessante para ele. Ou vou ter que partir para o pentecostal, vou ter que chegar falando em língua para dar uma voadora, para chamar atenção, porque não adianta eu tentar ser inteligente com um cara que já viu de tudo. E quando eu saí daquele almoço, o Espírito Santo me falou assim, imagina como é para Deus sentar com um de nós para tentar contar o que está na mente dele. Se a gente não consegue conversar com um homem, um humano, que sabe um pouco mais do que a gente aqui na terra, como Deus tem dificuldade em contar alguma coisa que está no coração dele para a gente, se a gente não consegue nem sequer ter ideia do que ele está falando, se a realidade é tão distante. Se ele está falando de uma coisa, a gente está imaginando outra. Diz a Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 11. Versículo 10, a partir do 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Que vós, os discípulos, os 12 e mais alguns que estavam ali com eles. Mas aos que estão de fora, ou seja, quem não está aqui nessa nossa rodinha agora, os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, mas não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados
os pecados. A ignorância está tão grande dentro da nossa liderança eclesiástica que tem gente que diz que Jesus pregava em parábolas para que as pessoas entendessem. Há gente que diz que Jesus pregava por parábolas para que os simples, os pobres, qualquer um tivesse acesso àquele nível de conhecimento. Aí vem a própria palavra de Deus e fala assim, não, é o contrário. Ele pregava em parábolas para que ninguém entendesse. Ele pregava em parábolas para que as pessoas vissem, escutassem, mas não entendessem nada. E somente a explicação do mistério era dado aos discípulos, aos que estavam próximos. Uma coisa que nós precisamos entender como pastores e como líderes é que o inimigo é nosso opositor. E ele vai se opor a tudo que é verdadeiro. Por exemplo, se Deus quiser restaurar o apostólico no Brasil, como fez alguns anos atrás, Deus levanta um apóstolo verdadeiro, o diabo levanta 200, ordena 200 no mesmo dia. Porque precisa ter a confusão mental, precisa ter a oposição, e nada opõe mais ao verdadeiro do que um parecido. Porque se o diabo aparece, por exemplo, como um vermelhinho, chifrudinho, com rabo, soltando fogo pela boca, você vai identificar, é o diabo. Por isso que a Bíblia diz que ele aparece como um anjo de luz. Porque quanto mais parecido com a verdade, mais fácil vamos nos enganar. E a Bíblia diz que ele enganaria, se possível, vírgula, até mesmo os escolhidos. Então não acha que você está protegido porque você foi escolhido por Deus. Porque você também está na lista do engano. E nesses anos, viajando, estudando, pesquisando, orando, recebendo algumas coisas de Deus, eu cheguei à conclusão da palavra que eu vou ministrar nessa manhã. Primeiro, é que nós estamos vivendo um tempo de parábolas e não de mistérios do reino. Um tempo de parábolas aponta para o entretenimento e mistérios do reino aponta para entendimento. Nós estamos vivendo uma época na igreja que o entretenimento está nos dando muito prazer. Já o entendimento necessita de alguém para explicar, e nos está faltando pessoas que expliquem os mistérios. Os mistérios nós não vamos entender por uma pregação. Os mistérios você não vai entender assistindo um DVD. Você só assiste, você só entende, você só recebe um nível maior de entendimento quando alguém para te explicar. E esse era o trabalho que Jesus fazia. Imagine que Jesus só tinha 3 anos e meio para cumprir todo o seu destino na terra, e ele dedicou esses 3 anos e meio a ensinar as pessoas. Mas Jesus não curava? Jesus não ressuscitava mortos? Sim, mas a agenda de Jesus era ensinar. Todas as vezes que você encontrar Jesus saindo de um lugar para o outro, vai estar escrito assim: e Jesus, saindo de Cafarnaum, foi ensinar em Nazaré. Saindo da Galileia, foi para o templo em Jerusalém para ensinar. A agenda de Jesus, quando ele acordava de manhã, deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje, estava escrito, ensinar o povo. Porque a educação é a única forma de transformar a mentalidade de uma geração. O problema é que do caminho de uma cidade para outra, tinha aleijados, tinha cegos e tinha endemoniados. O próprio livro de Marcos diz que ele entrando na sinagoga de Cafarnaum para ensinar, um homem tinha demônio. Então os endemoniados eram libertos, os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados no caminho. Jesus abriu um espaço na agenda que era ensinar para realizar os milagres, porque uma das confirmações que o reino de Deus chegou na terra são os milagres acompanhar. Se os sinais, prodígios e maravilhas não te acompanham, você não tem o respaldo de que o reino de Deus chegou na tua vida. Porque por mais que eu ensine aqui, não quer dizer nada se os sinais, prodígios e maravilhas não me acompanharem. Eu posso ser só um professor, mas se eu quero ter um respaldo do reino de Deus, os sinais, prodígios e maravilhas precisam me acompanhar. Da mesma forma que preciso acompanhar você. E ser respaldado pelo reino de Deus não tem nada a ver com o ministério que você exerce. Você pode ser do louvor, você pode ser um apóstolo, você pode ser profeta, você pode ser evangelista, você pode ser pastor. Você seja o que for, o respaldo do reino de Deus são milagres, prodígios e maravilhas. Primeira vez que eu fui à Índia,
Me encaminharam para uma aldeia e falaram, olha, você vai cedo, que hoje você vai passar o dia lá ensinando o pessoal. Eu falei, ótimo, é a minha área, vou ensinar. Preparei uma palavra bonita, irmão. Sabe aquele dia que você está com vontade de pregar? Aí preparei uma palavra bonita, tinha que pregar em inglês, então me limitei assim, escrevi tudo para não errar. E quando eu cheguei lá, fiquei parado assim na aldeia, começaram a trazer, eu comecei a ver um monte de endemoniado vindo amarrado, porque os demônios eram tão fortes, que eles amarravam o pessoal, com corda. E começou a vir aleijado, e começou a vir gente doente, Falei, moço, o que está acontecendo aqui, gente? Que eu estava ficando com medo já, os demônios gritavam tanto que estava ficando assustado. Criado da casa de vó é problema, você pode dar um demônio e você fica com medo. E aí, ele falou assim, olha, porque eles estão trazendo o pessoal, os enfermos, os endemoniados, porque avisaram que o profeta chegou. Eu falei, meu Deus, e quem é esse profeta? Eu vou pedir uma oração hoje. Ele falou assim, irmão, é você, só tem você hoje. Eu falei, não, irmão, mas falaram que eu vinha só ensinar a palavra, é minha área. Não, irmão, olha só, aqui ninguém vai nem entender o que você falar, você tem que sair botando a mão no enfermo aí. E outra coisa, não levanta aleijado para você ver o que acontece contigo. Eu falei, Deus de Nazaré, me ajuda, Senhor. E eu comecei a falar, meu pai, o que eu vou fazer? E começaram a trazer os enfermos. Eu falei, Senhor, e eu estava com medo do demônio. E eu falei, meu Deus, vou nos enfermos primeiro. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Aí desci. Eu falei, Senhor, eu não sei fazer isso. Pai, eu não fui chamado para isso, não é meu ministério. Porque a gente sempre quer dar uma boa desculpa para não fazer o que a gente tem que fazer. Porque ser respaldado pelo reino de Deus é uma grande responsabilidade. Então você prefere se esconder atrás do teu ministério do que viver o reino. E aí eu desci e falei, Senhor, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso, mas Tu sabe todas as coisas, e Tu falou que em Teu nome as coisas iriam acontecer. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Meu irmão, o aleijado levantou. Quando o aleijado levantou, eu falei, agora bota os endemoniados aqui de fila. Agora vai de um em um, hein? Com organização. O profeta está aqui, vamos lá. Ganhei uma confiança, irmão. Sabe o que eu percebi nesse dia? Que não tem negócio para que você foi chamado. Expressar o reino de Deus é independente do teu chamado. O reino de Deus é para todo mundo. Os sinais, os prodígios e maravilhas vão acompanhar teu ministério, tua família. Tuas mãos serão carregadas de autoridade. Tudo o que você falar vai se cumprir. Você não precisa ser profeta para profetizar e se cumprir, porque Deus te chamou e te respaldou com os mistérios do reino de Deus. Está disponível para todo aquele que crê. A diferença é que, por exemplo, o profeta Vitor Hugo tem um ofício de profeta. Então, 24 horas por dia, ele recebe coisas que você não vai receber. Ele vê coisas que você não vai ver. Isso não quer dizer que no momento que Deus queira te usar no profético, você não vai ser usado. Ao contrário, se Deus quiser te usar, você só tem que estar disponível. Deus vai te usar no nível máximo da tua disponibilidade. O quanto Deus me usa? No nível máximo da tua disponibilidade. Quanto mais disponível você tiver, mais longe você vai. Abre comigo, por favor, em João capítulo 10, para você entender a linha de pensamento. João capítulo 10. Diz assim, a partir do versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim, isso é o próprio Jesus falando. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma coisa que é claro para cada um que está aqui é que nós temos que ser iguais a Jesus. Ele é a nossa referência, Ele é o mestre, Ele nos ensinou como fazer. E uma passagem interessante é essa que nós lemos, que diz que Ele é a porta. E porta não é lugar para ficar, é lugar para passar. Por isso que Ele fala assim, você vai entrar e vai sair. Você vai entrar e vai sair, você não vai ficar em mim, eu é que vou ficar em você.
E quando você sair, você vai encontrar pastagens, ou seja, lugar de alimento, de descanso. E a partir do momento que a gente entra pela porta e sai, a gente agora está com ele dentro e a gente parece com ele. E quando a gente parece com ele, a gente faz o que ele faz. E 3 coisas o pastor de ovelhas faz: ele guia, ele alimenta e ele protege. O pastor natural, pastor de ovelha, profissão de cuidar de ovelhas, ele tem que dar 3 coisas para a ovelha. Ele tem que guiar, senão a ovelha cai no penhasco. Senão a ovelha não sabe para onde ir. A ovelha não pensa sozinho. Tem que ter alguém que fala: aqui. Ele alimenta, porque a ovelha não sabe de um pasto para o outro. Se você não der comida para a ovelha, da mesma forma que você não der comida para o teu cachorro, ele vai morrer de fome. Ele não sabe comer. Ele não sabe onde buscar. E proteger, porque quando o leão vem, quando o urso vem, quando o lobo vem, a ovelha está sempre exposta. E Davi nos ensinou isso. Ele era pastor das poucas ovelhas do seu pai, mas porque as protegeu do urso e do leão, Deus o promoveu como general de Israel. A tua promoção está em cumprir o que você foi chamado para fazer. Se você entrou aqui hoje e fala o seguinte: mas eu não sei o que eu fui chamado. Se você for ordenado a pastor, você já não tem mais opção. Não precisa nem procurar mais, eu já te digo para que você foi chamado. Você foi chamado para guiar pessoas, para proteger pessoas e para alimentar pessoas. E a Bíblia diz o seguinte, que antes de mim, diz o Senhor, diz Jesus, vieram os ladrões e salteadores. No versículo seguinte ele vai chamar de mercenários, mas as ovelhas não o ouviram. Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Porque na Bíblia só existem 2 tipos de vida: a vida em abundância, que só dá para viver na terra, e a vida eterna, que só dá para viver nos céus. Então, se você não está vivendo uma dessas 2 vidas, você está fora dos padrões bíblicos. Porque para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Ou seja, Cristo se manifestou para destruir tudo que Satanás poderia fazer contra você. E agora você pode viver uma vida em abundância. E se não está vivendo, você ainda não alcançou o padrão que Deus te chamou para viver. E vida em abundância não é ter dinheiro, é ter tudo que você precisa para cumprir o seu destino na terra. Nenhuma palavra que vem do céu, vem sobre você na terra, volta vazia sem cumprir o propósito pela qual ela foi declarada. O que eu quero dizer é que toda palavra que foi lançada sobre você, toda profecia, tudo que Deus te mostrou, vai se cumprir sim ou sim. Agora, como você vai estar quando essa palavra se cumprir, já não depende de Deus, depende da tua inteligência emocional, depende de como você está perdoando as pessoas, de como você está levando o teu ministério. Se está pesado, eu tenho atendido muitos pastores como coach, que sabe que pastor está confiando mais em coach do que pastor, né? O cara vai, me paga, minha hora não é barata, ele me paga como coach, para conversar comigo que ele não tem coragem de conversar com o pastor dele. Só para vocês entenderem como é que está o mundo. E todos eles vêm com a mesma frase: eu estou cansado, eu estou gente, eu não aguento, mas é pesado demais. Aí eu falei assim: olha, deixa eu só ler a Bíblia, porque apesar daqui ser profissional, você é pastor, eu vou ler a Bíblia. A Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve e suave, o jugo é suave. Se você está carregando um peso que não está aguentando, com certeza não é o fardo de Jesus, não é o peso de Jesus. Como foi falado, nós criamos estruturas que a gente não consegue carregar, e Deus só vai sustentar o que Ele mandou fazer. Como a gente não passou pela porta ainda, saiu por ela, a gente ainda não encontrou os pastos verdejantes. Então a gente está tentando, com técnicas, com estratégias, sobreviver. Enquanto Deus nos chamou para viver uma vida em abundância, sobreviver não é coisa para crente. Viver em abundância é coisa de filho de Deus. Deus te chamou para algo que tem a ver com impactar a geração. O problema é que você não está conseguindo impactar nem tua casa. O problema é que você não é pastor nem dos teus filhos. O preço que eu pago para ser pastor dos meus filhos, que tem 4 anos, minha esposa está grávida do 3º,
Que eu sou bíblico, irmão, estou crescendo, multiplicando. Lá em casa é Bíblia purinho, né? Mas que eu sou da Assembleia, a gente não vê televisão, é só glorificar mesmo de noite, é uma beleza. E a gente tem um projeto de começar uma ONG, né? Então a gente já está indo para o terceiro menino lá em casa que a gente está cuidando. Deixou de ser uma família. Agora, não, o pastor Mário Sérgio já está com a ONG há muito tempo. Já está pedindo ajuda do governo, inclusive, porque Deus nos chamou para ser relevantes. E a relevância tem a ver com o tipo de vida que a gente propõe e treina nossos liderados para ter. Aqui eu entro na palavra de hoje. A diferença entre um chefe e um líder é a qualidade de vida que os seus discípulos possuem. Primeiro, se tem discípulos. Você vê que Jesus, quando quis contar os mistérios do reino, ele chamou os 12 e mais alguns. Ele chamou os discípulos. Ele não conta segredo para os de fora. Para os de fora ele conta parábolas. Ele não deixava de entregar uma mensagem, mas entregava de uma forma que ninguém entendia. Porque a Bíblia também diz que a gente não pode jogar pérolas aos porcos. Quantas vezes eu fui chamado para pregar em lugares que eu entrei e falei, Senhor, eu não tenho que pregar aqui. As pessoas estão muito mais preocupadas com o cantor que vai cantar no final do que a palavra de Deus que vai ser ministrada. As pessoas estão muito mais preocupadas em contar quantas pessoas vieram na conferência para postar no Instagram do que com a palavra que vai ser ministrada. Então, seguindo o exemplo do mestre, eu prego de uma forma que eles escutam, mas não entendem. Porque os mistérios do reino a gente entrega com quem está com fome e com sede de aprender. Os mistérios do reino são entregues aos discípulos, a quem caminha perto. Talmidim, em hebraico, que significa discípulos, significa literalmente aquele em que o pó do pé do mestre se apega ao teu pé. Ou seja, você anda tão perto dos passos do mestre que o pó que estava no pé dele passa para o teu. Então você começa a ser chamado de Talmidim, discípulo. E para isso nós fomos chamados, para andar tão perto do mestre, que o pó que sai dos pés pega no nosso. Só que a gente está vivendo uma época em que a gente não está conseguindo nem sequer alimentar, proteger e guiar a nossa casa, quanto mais a igreja de Deus. E a Bíblia diz, se você não guia bem sua casa, como você vai guiar a igreja de Deus? Nós estamos vivendo uma época que a pessoa não governa nem a si mesmo. Como é que ele vai governar alguma coisa a mais? Quem não domina, quem não governa seus pensamentos, seus impulsos, suas vontades, suas decisões, não pode governar ninguém mais. Nós invertemos por completo os valores e queremos que Deus nos abençoe. Eu não vou nem perguntar para você não passar vergonha, mas quem aqui já orou e não foi atendido, pediu a Deus e nunca recebeu? A Bíblia diz em Tiago, no livro do apóstolo Tiago, que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. A gente pede para o nosso próprio deleite. A minha filha Júlia sempre está me pedindo doce e chocolate, sempre. Pai, me dá um doce, pai, me dá um chocolate, pai, me dá um doce, pai, me dá um chocolate, todo dia, pirulito, uma bala, não sei o quê. Não, filha. Por que não, pai? Porque se eu te der o que você quer, você não vai chegar nem aos 10 anos de idade. Você só me pede o que você quer, filha. Eu sei do que você precisa. Você precisa de arroz, de feijão, de bife, você precisa de coisas que vão te fazer crescer. E não é que nós somos iguaizinhos a uma criança com Deus. A gente está sempre pedindo o que a gente quer, o que nos dá prazer, mas Deus, que é Pai, só dá o que a gente precisa. Porque Ele sabe que para cada fase que nós estamos, nós precisamos de alguma coisa diferente, de um tipo de alimento diferente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Alguns vão ter que ficar no leite espiritual, outros já podem comer comida sólida. Olha o desafio de ser um líder nessa geração. Você está com ovelhas que comem comidas diferentes e você não pode se confundir. Senão você jogou pérolas aos porcos. A maior responsabilidade de um pastor e de líder hoje é treinar os seus liderados para ter uma vida em abundância. E treinar os seus liderados para ter uma vida eterna. Porque a eternidade é o nosso destino,
mas essa terra é o processo até lá. A verdade é que você não alcança a eternidade se não passar bem por esse processo que é a terra. Se você for pego numa sequência de erros, se você morrer em pecado, se você tiver vários problemas que, como a Bíblia nos alerta, você não herda o reino de Deus, você não tem a eternidade. Então olha que complicado. Eu tenho que pegar uma pessoa que eu não conheço como pastor, que vem com uma cultura diferente, com um problema diferente, com uma história diferente, com uma forma de pensar diferente, com um temperamento diferente do meu, tudo diferente, e eu tenho que agora ajudar essa pessoa a ter uma vida em abundância na terra e ganhar a vida eterna. Eu tenho que dar os dois tipos de vida que Deus, através de Jesus Cristo, concedeu ao homem. E a partir do momento que a gente passou pela porta, agora a gente tem um exemplo, eu já sei como fazer. Eu vou pegar aquele cara que estava separando e vou restaurar o casamento dele. Eu vou pegar o que estava quebrado financeiramente e vou fazê-lo prosperar em Cristo Jesus. Eu vou pegar o cara que estava desistindo da vida e vou mostrar que a vida dele tem um propósito de ganhar muito mais pessoas. Ontem eu recebi um depoimento, eu recebo, pela misericórdia do Senhor, muitos testemunhos. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, por onde me encontram eles mandam. Eu recebi ontem um que dizia o seguinte: pastor, não sei se você vai lembrar de mim, eu sou fulano de tal, da igreja aqui de Coral Springs, na Flórida, o senhor pregou um ano atrás aqui. Eu lembro, irmão. Você sabe, pastor, que a minha vida era tão triste, tão infeliz, que eu já pensei em tirar minha vida, inclusive de toda a minha família coletivamente. Depois eu lembrei da história dele. Ele tem um histórico de autismo na família, o filho dele veio autista, e ele passou tudo que você pode imaginar de sofrimento, esse homem passou. Então os dois tiveram que parar a carreira deles, vender tudo que tinham no Brasil, ir para os Estados Unidos fazer o tratamento não deu certo, o menino piorou. E uma vez eu dei uma palavra nessa igreja, sem conhecer a história dele, de que as nossas provas na terra são um treinamento para o propósito, ou seja, todas as dificuldades que você passou na vida estão sempre conectadas ao teu propósito, aquilo que você vai fazer para ajudar pessoas. E foi aí que ele descobriu que ele estava passando por essa dor, porque ele precisava ajudar pessoas que passam por dores iguais ou maiores que a dele, pessoas que não veem saída. E hoje ele está ajudando tanta gente, montou uma associação de pais, está ajudando um monte de gente, e descobriu o propósito de vida, está pastoreando essas pessoas. E ele falou: pastor, um ano atrás eu queria me matar, hoje eu estou dando vida para as pessoas. E por quê? Porque ele passou pela porta. Porque ele teve num pasto como pastor. Se a pessoa passa pela tua vida, pela tua igreja e não sai melhor do que entrou, você está falhando. O pastor tem que ter várias características. Você quer ser pastor, filho? A primeira coisa, você tem que ser inofendível. O que eu mais atendo lá no meu escritório é pastor que está ofendido. Mas não te falaram não que para ser pastor você tem que ser inofendível? Não, ninguém me explicou não, que pena. Porque as pessoas vão te trair, as pessoas vão te enganar, as pessoas vão mentir para você, as pessoas vão falar mal de você. Aquela pessoa que você mais ajudou, que você botou para comer na tua mesa, você deu cesta básica, que você ordenou, é a pessoa que vai levar 30 da tua igreja. Você não sabia disso? Não, então lê a Bíblia. Ser inofendível é estar preparado para que nenhuma ofensa pegue em você, porque quem já morreu em Cristo não sente nada. Quem está morto não se ofende. Nós estamos perecendo por erros básicos de conhecimento. A Bíblia diz que nós perecemos por falta, não é por falta de jejum, de oração, de subir no monte, de santidade. Eu estava pregando no encontro de casais esse final de semana lá no Paraná, estava explicando isso. A gente sempre pregou o fim, mas não pregava o meio. Ou seja, a gente sempre explicava o quê, a gente explicava o quê, mas não o como. O que eu quero dizer? A gente ficou 15 anos no Brasil pregando sobre santidade. Mas santidade é o fim. O meio, o como ter santidade é o temor do Senhor. Então ninguém pregou o temor do Senhor e queria falar para o cara que fumava, que bebia, para a mulher que adulterava, para o cara que enganava, que jogava, que ele tinha que ser santo. Está de brincadeira, irmão? Você com 40 anos na igreja tem seus erros, está cheio de coisa escondida para consertar, e quer que o cara que se converteu agora fique mais santo que você. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados.
Só que a gente não consegue. Se eu perguntar quem aqui já julgou alguém esse mês, todo mundo vai levantar a mão. A gente consegue contrariar a palavra de Deus todos os dias. Parece que a gente quer desafiar o que Deus já escreveu. Deixa eu te falar uma coisa, pastor não tem opinião própria. O quê? Claro que não. A partir do momento que você aceitou ser ordenado, ser ungido a pastor, você deixou de ter opinião. Você abriu mão das suas opiniões para viver só o que está escrito. Eu não posso falar para vocês aqui o que eu acho. Olha, gente, eu acho que nós temos que... Não. O que eu acho morreu quando o óleo caiu sobre a minha cabeça e eu fui levantado pastor. Quando eu fui levantado pastor, o eu acho caiu para o que está escrito ser levantado. Então está acabando um tempo de entretenimento, que é o tempo das parábolas, para chegar o tempo do entendimento, que é a revelação dos mistérios do reino. Mas nós somos tão ignorantes. Sabe, a gente está igualzinho. Olha, você sabe que quem me acompanha, sabe que a minha palavra-chave, a minha mensagem-chave é fé e inteligência. Foi isso que Deus me deu para esse tempo. Então, rodando o Brasil pregando isso, eu começo a ver que as pessoas não conhecem história, as pessoas não leem, que o que a gente comete hoje nada mais é do que a repetição do que já aconteceu. Salomão fala isso. Não existe nada novo debaixo do sol. O que acontece hoje é a repetição do que já aconteceu um dia. No século XVII, Estados Unidos estava prestes a ser fundado oficialmente. As coisas estavam acontecendo, prosperando, missionários chegando, o negócio estava bonito, estava crescendo. Se levantou dois movimentos muito fortes na América. O movimento do iluminismo, que tinha como seu representante Benjamin Franklin, um grande inventor, pensador. Benjamin Franklin começou a defender uma corrente filosófica chamada iluminismo. E por outro lado, George Whitefield, um missionário inglês, começou a levantar um movimento dos Shakers, os que tremem, eram os avivalistas que estavam chegando. Nesse livro, A História dos Estados Unidos, diz que Estados Unidos sempre foi o país das celebridades, e a primeira celebridade dos Estados Unidos da América foi um pastor chamado George Whitefield. Ele não podia andar na rua. Ele não podia entrar numa fábrica que as pessoas caíam pelo poder, recebiam poder, e depois veio Charles Finney e tantos outros que contribuíram para o avivamento do século XVII. Agora presta atenção nisso. Como os dois movimentos começaram a crescer muito, Benjamin Franklin e George Whitefield tentaram entrar em acordo para tentar ver como o avivamento poderia casar com a inteligência, com a filosofia. Mas como sempre, os homens despreparados emocionalmente, que às vezes você tem muito preparo acadêmico, mas nenhum preparo emocional. E você sempre vai morrer pelo despreparo emocional. Porque as emoções são passageiras e as decisões são permanentes. Então, quando você não tem controle emocional, naquela emoção do momento você toma uma decisão que muda tudo no teu ministério, na tua família, nas tuas ovelhas, no teu futuro. Então, por um desentendimento emocional, eles decidiram o seguinte: olha, quem vai seguir o iluminismo, quem vai ser pensador, vem comigo e sai do movimento pentecostal, sai do Shakers, sai do avivamento. E quem vai seguir o avivamento não estuda, não busca pensar, vai ser só isso, é tremedeira. E desde o século XVII, fé e inteligência se separaram. Porque na Bíblia elas sempre caminharam juntas. Então Deus vai dar palavras diferentes para cada um. Para mim deu uma, para você vai dar outra, para você vai dar outra. Aí o que acontece? Quando você vem com uma palavra diferente da minha, eu falo, não é de Deus não. Deus não me mostrou isso. Porque você acha que você é o profeta, você é o Mohammed, você é o Maomé. Você acha que a palavra é contigo. E todos os outros têm que morrer. Nós temos uma, que também é um problema emocional isso, não é espiritual não. É que neném não foi curado ainda. Aí você não consegue entender que Deus dá uma coisa poderosa para ele e vai abençoar ele por causa dessa palavra. Se ele for fiel até o fim, para ele dá outra, para mim dá outra. E é a junção do que Deus deu para cada um que o Brasil recebe a transformação. Sabe por quê? Como o Valdir falou, as formas de crescimento não dão certo, mas todo mundo quer, porque todo mundo quer a cópia. A cópia é mais barata. Um DVD pirata é R$5, o original é 50. Você quer o mais barato, é mais rápido e mais barato. O original você tem que pagar um preço para ter.
Então as pessoas preferem ver o que deu certo lá na igreja do César. Ah, é o G18, então tem que montar um grupo de 18 e não sei o que, e eu começo a seguir o que deu certo lá. O problema é que nós temos uma identidade própria. Ele tem um temperamento e eu tenho outro. Ele tem um histórico de vida, eu tenho outro. Ele tem um propósito, que no meu livro novo eu chamo de ICP, uma ideia central permanente, a ideia que vai guiar toda a vida do César. E eu tenho outra ideia central permanente. A minha é treinar pessoas. A dele pode ser outra. E só quando eu descubro a minha ICP, a minha ideia central permanente, eu consigo escolher que convites aceito ou não aceito, que pessoas eu ando e não ando, onde eu boto meu dinheiro, onde eu não boto. Porque se eu não descubro minha identidade, eu começo a viver pelo resultado dos outros. Quando eu descobri que eu era o Tite, o técnico da seleção, eu perdi a inveja e o ciúme do Neymar. Eu não fico mais afetado se o Neymar faz mais gol, se o Neymar ganha 10 milhões, se o Neymar aparece na Globo e eu não. Porque eu descobri que eu sou um treinador, não sou o atacante. Então você vê que deu certo nele, você quer o resultado dele, mas nunca vai ter chamado diferente, temperamento diferente, histórico diferente, família diferente. Às vezes você tem uma esposa mais auxiliadora, outro está passando uma luta com o próprio Satanás em casa. Então como é que você vai querer que alguém tenha o mesmo resultado que você, ou como você quer ter o mesmo resultado que outra pessoa? Não dá. Deus te chamou aqui para Ele te lembrar o porquê Ele te chamou. Ele te chamou para guiar pessoas, para proteger pessoas e para alimentar pessoas. Você vai guiar, você vai proteger e você vai alimentar. Faça isso dentro do teu propósito, faça isso dentro das tuas limitações. Deus te chamou exatamente como você é, porque Ele sabe o que vai dar certo só na tua mão. Presta atenção, o avião caiu agora com os 70 e poucos passageiros. Como é que identificaram cada um? Como não teve carbonização, eles identificaram pela impressão digital. Porque nós temos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, mas ninguém tem uma impressão digital igual ao outro. Ninguém aqui tem uma ICP, uma ideia central permanente, um propósito de vida igual ao outro. O que Deus te chamou para você fazer, só você pode fazer. E se você não fizer, você está atrasando a vinda de Cristo, você está retardando a vida abundante e eterna de outras pessoas. Nós fomos chamados para passar pela porta, para conhecer os mistérios do reino e para expressar os mistérios do reino dentro do que fomos chamados, dentro do nosso propósito, dentro das nossas limitações, dentro do nosso temperamento, dentro do nosso estilo de vida, dentro daquilo que a gente sabe fazer. Eu tenho muitos grandes pastores que eu tive a oportunidade de conhecer no mundo, mas eu não tenho nenhum deles como modelo, eu tenho como referência, é mais ou menos isso. Modelo é só a porta, é Jesus. Ele me ensinou tudo. Ele sabe como fazer e como não fazer. Meus resultados não vão ser guiados para agradar o apóstolo Igor ou para mostrar para você que eu estou bem. Meus resultados vão ser de acordo com o meu nível de obediência a Jesus. Os mistérios do reino me vão ser revelados de acordo com o meu nível de obediência ao propósito que Ele colocou em mim. Quanto mais obediente eu for ao propósito, ou seja, eu recebo grandes convites no Brasil. Às vezes convite assim, você vai pregar no encontro da juventude com 10 mil jovens, não sei aonde. Falo, não, é 15º aniversário da juventude, não vou. Não, mas a oferta é boa, como a Valdir. Eu falo, não, mas eu não vou. Por quê? Eles estão querendo um animador de plateia. Animador de plateia tem um monte bom, e eu indico alguns, inclusive. Agora, eu prefiro ficar com 10 pessoas um dia inteiro treinando, que é meu propósito de vida, do que pregar para 10 mil só para animar. E ter que gritar. Como a maioria dos pastores fala assim, está chegando a sua hora, você tem 40 minutos, sobe lá e vira tudo. O que é virar tudo, pastor? Será que o senhor chamou o pregador certo? Porque eu não vou gritar, não vou dar voadora. Às vezes dá vontade de dar voadora, mas no irmão que está ali lá, não, né? Talvez você tenha chamado o pregador errado, porque as pessoas querem animar a plateia, elas querem as parábolas, elas não querem os mistérios. Porque mistério não se aprende sentando com aqueles 5 mil para dividir o pão. Mistério se aprende dormindo, almoçando, acordando com Jesus. Se aprende pegando o pó que estava no pé dele, passando para o teu pé de tanto que você está caminhando perto. Os mistérios se aprendem quando você começa a viver o centro do propósito, do destino
que Ele traçou para você nessa terra. Fica de pé, eu quero orar por você. Espírito Santo, nos submetemos a Ti. Temos uma geração inteira para guiar, proteger e alimentar. Nosso pagamento já foi feito, nós não temos mais nada para receber. Abre teus olhos, olha para mim um minuto. Quem aqui é pastor? Levanta a mão. O teu pagamento já foi feito. Deus te tirou do império das trevas, se transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus tirou muitos daqui que, como o Valdir falou, não tem nem a 4ª série primária, e deu um título nobre como ser pastor. Teu pagamento já foi feito, irmão. Não tem nada que uma ovelha possa fazer. Se pregou muito sobre honra. Me dá oferta, me dá primícia, me dá um carro que você me honra. E toda a honra que a gente precisa já nos foi dada na cruz, quando Ele nos concedeu o privilégio de carregar o nome dEle. Eu sou embaixador de Cristo. Não tem privilégio, não tem honra maior do que essa. Meu pagamento já foi feito. É por isso que eu só vou onde meu propósito vai ser cumprido, porque se não me derem oferta ou se me derem oferta, não vai fazer diferença, porque eu fui porque Deus mandou. Meu pagamento já foi feito. E se me traírem? Meu pagamento foi feito. Judas também traiu Jesus. E todo mundo ficou, meu Deus, me traíram, Pai. Por que você enviou? E entra em depressão que nem os pastores entram quando são traídos. Aprenda com Jesus, meu irmão. Judas traiu, ele beija e fala, o que você veio fazer, amigo? Os homens escarnecendo dele, enfiando lança na costela dele na cruz. Ele falou assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, não. Porque quem está por cima, quem tem um conhecimento, não consegue julgar os mais fracos. Quanto tempo você perdeu falando mal dos outros? Quantas vezes você estava na mesa da tua casa, em vez de estar abençoando tua mulher e teus filhos, estava falando da igreja, falando mal do irmão da igreja, perdendo tempo, enchendo tua cabeça com um monte de coisa. A gente sofre porque decide sofrer. Deus te deu alguns papéis na vida. Se você é pastor, você também é marido, é pai. Alguns são pastores e também são empresários. Deus te deu alguns papéis na vida. E você sempre vai sofrer no papel que falhar. Davi não tinha um inimigo vivo quando passou o reino para Salomão. Ele não teve problema na guerra, ele não teve problema no reino, porque ele nunca falhou como rei, como general. O problema dele foi com os filhos, porque ele falhou como pai. Foi com Amon que abusou da irmã, foi com Absalão que tentou tomar o reino. O papel que você falhar, aí você vai sofrer. No reino de Deus não existe a lei da compensação. Eu não estou conseguindo ser um bom pai, em compensação sou um grande pregador do evangelho e estou salvando muitas vidas. Eu não consigo ser um bom provedor, em compensação sou um marido carinhoso. No reino de Deus não existe compensação. Existem pessoas, homens e mulheres, que foram chamados para fazer com perícia, com excelência e cumprir todos os papéis que Deus lhe confiou. Nenhuma ovelha vai passar pela tua mão e sair da mesma forma. Elas serão protegidas, guiadas e alimentadas. Guiar, repete comigo, guiar, alimentar e proteger. Você vai treinar essas pessoas que vão passar pela tua vida. Isso vai começar dentro da tua casa, porque o que não começa na tua casa nunca vai começar na igreja. O que não começa na tua igreja nunca vai começar na cidade. Deus respeita hierarquias. E vai ter que começar contigo. Como eu comecei a falar no início, quantas vezes eu tive que fazer um sacrifício para pastorear meus filhos. Porque não é fácil, às vezes, chegar de viagem cansado. Teve meses, irmão, que eu tinha que levar meus filhos para o aeroporto, para vê-los no aeroporto por 2, 3 horas, porque eu já ia pegar um avião do aeroporto para outro lugar. Agora, no mês de novembro,
eu não fui em casa por 25 dias, eu tive que rodar minha família por vários países para ir encontrando, para não ficar muito tempo sem vê-los. Então você, quando está em casa, você está cansado. E você tem que parar e pastorear teus filhos. Proteger, alimentar e guiá-los, dar destino. Nós erramos com nossos filhos e por isso a gente erra muito mais com as ovelhas. Esses dias minha filha chegou em casa e falou: pai, não quero mais ir para a escola. E o que a gente faz normalmente? Cala a boca, menino. Você não sabe o que está falando? Eu pago um absurdo nessa escola? Não vai. Isso é bobeira. Vai brincar que amanhã passa. A gente não valoriza os sentimentos de uma criança que passou pela gente falando algo absurdo do tipo: eu não quero mais ir para a escola. Que bobeira, cala a boca, tá bom. A ovelha também vem falar várias coisas com a gente. Não, isso aí vai passar. Vamos orar, irmão, vamos orar. Que o pastor, quando não sabe como resolver, ele fala: vamos orar. Pastor, estou com um problema financeiro terrível. Pastor, vamos orar, irmão, dá a mão aqui, vamos. Eu peguei minha filha e falei: por que você não quer ir mais para a escola? Detalhe, eu tinha com prazo, nesse dia eu lembro claramente, eu estava com prazo para entregar o livro novo na editora. Eu estava escrevendo ultra concentrado, tendo que fazer a correção. Minha filha passou e soltou essa, eu parei o livro. Porque nenhum sucesso que eu tenha como escritor, como coach ou como qualquer outra coisa vai substituir, quando eu for velho, olhar para trás e ver que minhas gerações estão servindo ao Senhor. Nós não temos tempo para falar tudo que eu queria falar. Um tempo atrás eu estava na Disney com as crianças, um dos meus mentores, eu tenho 4 mentores principais. Porque tem sempre um mentor que entende de uma área que o outro não entende. Então eu tenho um mentor para finanças, eu tenho um mentor de família, eu tenho um mentor para as áreas da minha vida. E me ligou meu mentor de família, falou: Tiago, estou vendo que você está na Disney com as crianças. Eu falei: teu celular não está desligado, né? Porque eu te liguei agora. Eu falei: não, desliga esse celular. E você vai ficar os próximos 3 dias vivendo como se fosse morrer daqui a 4. Eu falei: que isso, apóstolo? Ele falou: você faz isso, sabe por quê? Porque quando chegar na minha idade, ele tem 70 anos, a única coisa que você vai lembrar, quando suspirar e olhar para trás, aquelas férias de 1990 e pouco com as crianças. Aquele jantar com a minha filha quando ela fez 15 anos. Você só vai lembrar disso, você não vai lembrar das tuas conquistas, dos teus títulos, você não vai lembrar nem do dinheiro que caiu na sua conta. Então concentre-se no que é importante. E sabe por que eu comecei a valorizar isso? Porque eu tinha um mentor para me falar, eu tinha alguém para guiar, proteger e alimentar. Porque por mais que você seja ovelha, por mais que você seja pastor, você sempre vai continuar sendo ovelha de alguém. Então a minha filha, eu parei o que eu estava fazendo e comecei a pastorear a minha filha. Eu falei: filha, e por que isso? Ela falou: porque ela estava sendo alfabetizada na época, porque todo mundo conseguiu escrever no quadro e eu não. A professora pediu para escrever uma frase, no meio eu não sabia mais como escrever, e eu parei, eu desisti. Eu peguei ela, botei em cima da mesa da sala, ela ficar mais alta que eu, falei assim: filha, eu tenho uma notícia para você, isso vai acontecer muitas vezes na tua vida. Muitas vezes você vai se sentir a pior do ambiente da sala. Muitas vezes você não vai conseguir terminar as coisas mais simples. Muitas vezes você não vai vencer como queria. Mas uma coisa eu te garanto: Jesus vai estar sempre do teu lado. Papai e mamãe vão estar sempre te ajudando. E se você não desistir diante desses probleminhas da vida, você vai muito mais longe que o papai foi. Você está mais alto que o papai agora, porque se o papai foi em 50 nações, você vai em 100. Se o papai pregou para 1 milhão de pessoas, você vai pregar para 5. Se o papai for pastor, você vai ser uma grande evangelista. Você vai muito mais longe que o seu pai. De um sentimentozinho, eu consegui potencializar, eu consegui guiá-la, dar um destino. E às vezes, porque você desprezou o sentimento de um filho, você colocou uma crença limitante na vida dele, ao invés de potencializar o destino dele. Isso acontece com as tuas ovelhas. Se você consegue fazer isso com teus filhos, imagina com as ovelhas. Deus vai levantar uma geração de líderes, de pastores que guiam, protegem e alimentam.
que já receberam o seu pagamento, então não estão preocupados com a honra, com o que vão receber ou não vão receber. A tua honra não vem de ovelha nenhuma, a tua honra vem de Deus. Ovelha nem sabe como honrar o pastor. A tua honra vem do sacrifício da cruz, da vida eterna que lhe espera, dos mistérios do reino que lhe serão revelados. A tua maior recompensa, e eu encerro aqui, a tua maior recompensa na terra é receber um nível maior de revelação do que você tem hoje. Hoje você tem um nível de revelação, até porque você não vai ser conhecido pelo título que tem, mas pela revelação que carrega. Então, se Deus confiar em ti, se Deus está contigo, Ele vai aumentar o nível da tua revelação. E quando você se der conta que o nível da tua revelação aumentou, começa a glorificar a Deus, porque Deus está do teu lado, porque Deus está te recompensando, porque Deus está te honrando na terra, porque a maior e melhor coisa que pode acontecer é Deus aumentar o nível da revelação que você tem. É Ele entregar mistérios do reino para você. Hoje você tem que decidir se vai continuar vivendo por parábolas ou por mistérios. Entretenimento ou entendimento? Você vai cumprir a agenda de Jesus e estar sentado na escola de Deus, ou vai estar pelo caminho pedindo milagre? Porque quem estava pedindo milagre pelo caminho não estava sentado na escola dele. Eu nunca vi Bartolomeu, Tomé, Tiago, João pedindo: Senhor, cura aqui que eu estou com uma dor terrível no braço. Eu acho que até que é um câncer aqui. Porque eles não pediam milagre, eles não precisavam de milagres, porque eles estavam na escola de Jesus. Quem está sentado na escola não está pelo caminho mendigando milagre. Deus te chamou para outro nível, irmão. E o que Deus te deu é só para você. Você pode ter referências, mas o teu modelo é Jesus. Não tenta comparar teu ministério com outro. Não tenta, ai, que igreja grande. Ai, que ministério próspero. Ai, que coisas. O pastor que eu mais admirava na vida, eu estou tratando de um problema com os filhos dele hoje. E eu comecei a ver que ele é um homem igual a gente, cheio de problemas, cheio de situação. E aquele quando eu comecei a conviver de perto, eu falei: não quero ser tão parecido com ele não, desculpa, Jesus. É que eu vi só o resultado, eu não vi o processo. Como sempre, a gente olha os direitos, mas não olha os deveres. Nós vemos o destino, mas não o processo. E Deus te trouxe aqui, porque 2017 vai ser um ano sobrenatural para o teu ministério. 2017 vai ser um ano de amadurecimento para a tua casa. Vai ser um ano de resultados. Você será medido pelos resultados que tem, pelos resultados que as tuas ovelhas têm. Não, mas Deus vê meu coração. Exatamente, só Deus vê o teu coração. Eu não consigo ler teu coração, só consigo ver o que está diante dos meus olhos. As tuas ovelhas só veem o que está diante dos seus olhos. Um pastor perdido não consegue guiar. Um pastor com fome não consegue alimentar. Um pastor fraco não consegue proteger. Você tem duas responsabilidades a partir de agora: dar vida à abundância na terra para quem te segue, para os teus discípulos, e vida eterna quando eles morrerem. Pastorear não é fácil. Pastorear não dá para dividir a atenção. É um ministério, é um chamado integral. Porque você vai ter que cuidar de pessoas que não têm a mínima ideia de como fazer com a vida. Pessoas que não sabem a decisão que tem que tomar amanhã. Para você parece a coisa mais simples do mundo, que você está com a comida na mão. Mas para quem está com fome... Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar um tempo novo sobre os teus filhos. Um tempo novo sobre esses pastores, sobre essas pastoras. Um tempo novo sobre o presbitério. Veremos resultados, frutos que vão permanecer. Veremos a tua graça e a tua misericórdia. Graça e misericórdia. Desfrutaremos dos mistérios do reino e não das parábolas. Senhor, nos apegamos ao entendimento e não ao entretenimento. Senhor, assumimos a nossa responsabilidade pastoral de proteger, guiar e alimentar as pessoas. Não queremos nos medir pelos resultados das outras pessoas, queremos ser medidos pela revelação que temos e pelo nível de obediência que temos contigo. Eu profetizo um tempo de paz, de prosperidade, de portas abertas, um tempo de frutos do Espírito sobre cada pastor, cada líder que está aqui. Um tempo de revelação. Ano de 2016 não vai acabar sem que Deus aumente o teu nível de revelação. Ano de 2016 não termina antes que Deus te mostre o que Ele espera de você para o próximo ano.
Deus vai te dar sinais. Deus vai te dar prodígios e maravilhas. Deus vai te acompanhar com os mistérios do reino. O pó dos pés de Jesus estará nos teus pés. Vão perceber que você é discípulo. Vão perceber que você é do círculo íntimo. Vão perceber que você sabe o que outros não sabem. Eles vão se dar conta que você é da roda. Vão perceber que você dorme com Ele, acorda com Ele, janta com Ele, vê os milagres que Ele faz, desfruta do que Ele desfruta. Eles vão se dar conta de que você é diferente. Que a graça de Deus Pai, o amor, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um, respaldando os frutos, aumentando os resultados e aumentando o nível de revelação e obediência. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Quero aproveitar o Tiago que está aqui, que nós pastores somos tão bons, pastor Aécio, apóstolo César Belucci, que legal ver vocês, Vitor Hugo, Jesus, é lindo. Nós pastores somos tão bons, depois de uma palavra tão abençoada. Você quer receber alguma coisa, vem aqui na frente. Você que está passando por isso, por aquilo, vem aqui na frente. Mas acho que hoje seria algo diferente, o negócio virou. Eu quero chamar você, pastor, para vir aqui na frente. Eu queria que o pastor Tiago orasse por nós. Vem, com problema, sem problema. Se você puder dar um passo à frente, eu vou estar aqui, minha cara nesse altar. Sai do seu lugar, você que é pastor, você que é líder, você que é um pastor auxiliar. Sai, eu quero que ele libere uma palavra sobre as nossas vidas. Ore por nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, ninguém se compara a Ti. Nos prostramos diante da Tua santidade, da Tua grandeza. Sabemos que nunca vamos estar no nível tão preparados quanto para estar perto de Ti, Senhor. Mas é pela Tua misericórdia que nos aproximamos, é pela Tua graça que nos acercamos nessa manhã. Estamos no altar, Senhor, como pastores, como líderes, porque reconhecemos que Tu és a porta e queremos passar por ela. Não queremos passar pela porta das estratégias, pela porta dos métodos, pela porta de um grande líder, queremos passar pela porta das ovelhas. Passamos pela porta, saímos pela porta e encontramos os pastos verdejantes. Eu profetizo sobre a vida de cada pastor e pastora que está no altar, vida em abundância, mais do que a vida eterna que eles garantiram quando Te aceitaram e começaram a viver para Ti. Eu profetizo vida em abundância. Não vai faltar nada na casa deles, nem amor, nem prosperidade, nem salvação. Nenhum dos deles vão se perder, nenhum filho, nenhum parente, nenhum dos que estão debaixo da responsabilidade deles vai se perder. Deus está salvando toda a tua casa, toda a tua família, está redimindo tuas gerações. Teus filhos e os filhos dos teus filhos comerão da bênção que sai desse altar nessa manhã. Tuas gerações serão benditas e poderosas na terra. Deus não tem um pacto com uma pessoa, Ele tem pacto com gerações. Ele abençoou Abraão por causa das famílias da terra. Ele abençoou Isaac para que um dia Israel viesse. Ele abençoou as 12 tribos para que a nação se fortificasse. Deus tem um pacto com as tuas gerações, com a tua descendência.
Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Ser fiel ao que eu te mandei fazer. Não ao que os outros pediram, ao que eu mandei fazer. Ser fiel ao propósito que eu coloquei em você. Ser fiel ao destino que eu tracei para você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o óleo, a unção, a separação do eterno caia sobre a vida desses pastores, apóstolos, líderes, pastoras. Pedimos que haja literalmente agora uma separação para um novo tempo. Um tempo de resultados, um tempo de frutos, um tempo, Senhor, que eles verão que a mão do Senhor é com eles, que os mistérios do reino estão sendo revelados, que, Senhor, o reino de Deus está respaldando a vida e o ministério deles com sinais, prodígios e maravilhas. Espírito Santo. Teu pagamento já foi feito. Você já não tem mais nada para receber. Agora tudo é pela misericórdia. A tua honra será dada por mim, diz o Senhor, e não por quem te segue. Eu iniciarei um novo tempo, diz o Senhor, em igrejas que cada dia que passam ficam mais vazias, e você não entende porque você está fazendo as coisas do jeito que você acha que tem que fazer. Mas falta um pouquinho, falta 1 milímetro na visão, para que a enxurrada de sinais e prodígios acompanhe teu ministério, e as pessoas te seguirão. E a igreja de Cristo será maior do que os templos. O teu templo não vai comportar a igreja de Cristo, que será despertada e vai se ajuntar aonde você se reúne. É um tempo novo sobre os pastores do Brasil. É um tempo novo sobre a casa de Deus. Eu declaro a paz, a proteção e a prosperidade do eterno sobre a vida e o ministério de cada um. Sobre a vida e o ministério de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Hoje de manhã eu estava lembrando, Vitor, de uma coisa que a gente conversou, não lembro. A gente tem se encontrado em muitos países, em muitos lugares, né? Eu não lembro onde a gente estava. Eu estava com o Vitor Hugo em algum lugar desse e ele falou assim para mim: Tiago, você tem indo muito à América Latina? Eu falei: tem, né? O pessoal lá, ele às vezes não sabe honrar a gente, né? Eu falei: isso é normal. A gente está acostumado no Brasil, a gente acha que é ruim, quando a gente vai para outro lugar, a gente vê que é pior. Ele falou assim: você acredita que Deus me usou para levantar um aleijado? O aleijado saiu andando. E eu já estava quase 20 dias fora de casa, cheio de coisa para resolver quando chegasse, e o pastor me deu $50 de oferta. Eu falei: amigo, da próxima vez você tem que entrar voando, você tem que vir com uma coluna de fogo. E hoje de manhã eu estava lembrando disso, eu estava rindo de você. E sabe o que Deus colocou no meu coração? A gente já recebeu o nosso pagamento. E sabe como Deus nos recompensa? Eu também muitas vezes eu fui em lugares que eu falei: gente, o cara me tirou 4 dias da minha casa, do meu instituto, de tudo que eu empreendo, e me fez passar por tudo isso aqui. Para ser missionário eu prefiro ir para a Índia, que realmente estão precisando, e não para um lugar que só querem receber caviar, querem comer caviar e aí Deus colocou isso. A gente já recebeu o nosso pagamento. E aí, essa semana eu recebi assinei alguns contratos e recebi alguns convites, que você sempre quer procurar de onde veio, né? Quem foi? Será que foi o apóstolo Valdir que me... E aí você descobre que não veio de ninguém, que foi Deus que te deu. Aí você vê que Ele realmente te paga. Muitos lugares que você já está pisando e lugares que você ainda vai pisar são frutos
desse pagamento de Deus, porque Deus não deve nada a ninguém. Se um homem falhar contigo, se um homem falhar com vocês, sorriam, porque quando Deus paga, Ele paga de verdade. Ele paga de verdade. E tem gente que tem muito problema de falar sobre isso dentro da igreja. É porque na verdade vivem num mundinho e não conhecem como funcionam as coisas. As pessoas pagam 500 mil reais a Ivete Sangalo para cantar. Para cantar negócio de abatuque, de abataque, sei lá de quê. E as pessoas que estão pagando um preço de revelação, a gente despreza. Por mais que a gente despreze, por mais que alguém nos despreze, o Senhor sabe como nos recompensar. Eu falo isso para cada um de vocês que está aqui no altar, cada pastor. Porque Deus vai levar vocês em muitos lugares, em muitas nações a partir de agora. E eu quero treiná-los nisso. Não se preocupem, porque Deus já pagou vocês. Vai ter lugares que vocês serão abençoados. Vocês vão ver, Deus me abençoou. E tem lugares que vocês vão para o lugar onde vocês estão hospedados, falando, Deus, o que aconteceu? Você sabe qual é impressionante? Que você volta com $50 para casa, mas a luz não atrasa, a comida não falta, a prestação do carro está paga. Deus não deixa faltar. Porque a gente já tem um líder, a gente já tem um chefe. E a gente não consegue servir a dois senhores, senão a gente dá atenção para um e não dá atenção para outro. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as riquezas. E Deus vai te prosperar muito, à medida que você submeter a riqueza ao nível da servidão e não de senhorio. Fique tranquilo. Deus vai respaldar vocês ainda esse ano com muitos sinais nas finanças. Para que vocês vejam que Ele é Deus, que Ele é quem cuida, que está tudo na mão dEle. Que está tudo na mão dEle. Se já me perguntaram se Deus é dono do ouro e da prata, por que eu que sou filho dEle estou passando tanto problema? Porque qualquer pessoa que passou por uma escola de negócios sabe que se você der tudo para o filho, ele não vai dar sequência na sua empresa. Quando um grande empresário faz um curso de business para entender como é que funciona a vida, a primeira coisa que vão ensinar para ele: manda teu filho para trabalhar no McDonald's lá em Nova York. Manda teu filho para limpar tapete lá na Europa. Deixa ele entender um pouco da vida. Dá uma mesada suficiente para ele pagar as contas dele, para ele pagar a faculdade, para ele comprar o material. Se você der mais, ele vai bater com o Mustang lá, vai matar a gente. Isso você aprende na escola de negócio, mas na Bíblia também diz isso. Deus vai dar o que você precisa, até que você tenha maturidade para desfrutar das riquezas. Enquanto você não está maduro para desfrutar das riquezas, Ele vai dar o que você precisa. Te dar um conselho: corre para amadurecer, porque está no tempo de desfrutar os mistérios. Está no tempo da gente viver o melhor da terra. Não vai ser do nosso jeito, vai ser debaixo dos princípios da palavra. Não vai ser porque a gente está orando muito ou pouco, vai ser porque a gente está cumprindo os princípios. E Deus não vai segurar mais nenhuma promessa sobre a nossa descendência. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo.